Nos últimos 2 vídeos, nós falamos um pouco sobre a dinâmica da especialidade que é a voz, né? O profissional fonoaudiólogo que trabalha com a voz, né? Diferenciamos o que é voz, do que é fala e do que é linguagem, para que vocês consigam ter uma noção que existe diferença entre essas três áreas. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre voz no que diz respeito à resolução 320 de 17 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e também dá outras providências. Nessa resolução ele fala que a voz é um campo de atuação da fonoaudiologia. E esse campo ele é voltado para o estudo e a pesquisa em todos os aspectos que vão abordar a voz humana. Nesse processo, a gente fala sobre promoção da saúde vocal. O que é a promoção da saúde vocal? São campanhas que a gente observa muito nos períodos que trata sobre a saúde vocal, do Dia Nacional da Voz, trata sobre campanhas que mostram para a sociedade a importância do cuidado com a voz, independente se você é um profissional da voz. O que é o profissional da voz? São aqueles profissionais, aquelas pessoas que utilizam a voz como uma ferramenta de trabalho. Quem são eles? Os professores, os cantores, o educador físico. Poxa, professora, o educador físico, ele não trabalha com educação física? Sim, só que no momento da sua atividade, ele utiliza muito a voz para orientar o seu aluno, para incentivar. Eles fazem aquelas aulas, né, de dança, aeróbica. Então, em todo momento em que eles estão fazendo seus exercícios físicos, eles estão projetando a sua voz para facilitar a comunicação com o aluno. Então, ele é um profissional da voz, como existem muitos outros. Se a gente for observar, em tudo a gente vai usar a nossa voz, porque a nossa voz é a nossa identidade, ok? O profissional da voz, ele também vai atuar como na avaliação e o aperfeiçoamento da voz. O que é avaliação? Verificar quais são os problemas da voz, o timbre, a frequência, a qualidade vocal, se ela está rouca, se ela está soprosa, se ele está afônico, ou seja, sem voz. O que está acontecendo com essa voz para que o paciente se sinta prejudicado em sua utilização? E o aperfeiçoamento da voz, aí nesses casos a gente também vai trabalhar a dicção, nós vamos trabalhar o envolvimento do indivíduo com a sua voz, técnicas vocais para que esse som seja limpo, claro, né, agradável, tanto para a pessoa que a possui quanto para o outro. Então, a gente vai observar que muitos itens, eles vão, das especialidades, em determinados momentos, eles vão cruzar. Porque, por exemplo, como é que você trabalha com aperfeiçoamento da voz? Você vai utilizar técnicas de teatro, de comunicação oral, você vai utilizar palavras, frases, textos, interpretações. Então, você vai utilizar esses recursos para que você possa fazer com que a voz dessa pessoa que te procurou fique aperfeiçoada, bonita, né, ao gosto de quem procurou os serviços. Nós também vamos trabalhar com os fatores de prevenção, diagnóstico, porque se tem uma avaliação, existe um diagnóstico por trás disso, né? Qual é o problema dessa voz?
tá? Mas sempre o diagnóstico fonoaudiológico, ele vai ser baseado na função do órgão em que está sendo avaliado, não em termos de doença. Ah, ele tem um pólipo, ele tem uma paralisia de prega vocal. Isso não é o nosso foco. O nosso foco é mostrar se ela é só prosa, se ela está com uma qualidade diminuída, se a função dela não está adequada, ok? E tratar essas alterações vocais baseado nessa avaliação que foi realizada. O fonoaudiólogo que trabalha nesse campo de atuação de voz, ele vai ser intitulado, caso ele busque essa titulação através do Conselho Federal de Fonoaudiologia, e ele poderá ser chamado de especialista na área de voz, ou seja, especialista em voz. Para isso, ele precisa fazer cursos voltados para essa área de atuação. Ele pode fazer pós-graduação, ele pode fazer cursos de aperfeiçoamentos, cursos de curta duração, cursos de longa duração. Ele pode fazer também, além da pós-graduação, nós temos residências que fazem parte dessas especialidades. Aqui em Manaus, nós não temos residência na área de fonoaudiologia, mas tem muito em São Paulo, também tem em Santa Maria, em outros lugares do Brasil. Se eu não me engano, também tem em Recife, uma coisa assim, mas a gente procura, né? E o próprio conselho, às vezes, ele sugere alguns lugares. Tá? Então, o domínio do especialista em voz, ele vai incluir aprofundamento em estudos específicos e atuação em situações que impliquem. Ou seja, para você ser considerado um especialista, você tem que ter um aprofundamento de conhecimento técnico para atuar na área de voz. Então, para que isso aconteça, né, a atuação vai implicar em quê? Realizar a avaliação da voz, ou seja, o especialista em voz se aprofundou, estudou, se especializou, ele vai realizar a avaliação da voz, abrangendo a análise do comportamento vocal, quer seja feita por avaliação perceptiva auditiva, perceptiva visual ou acústica do sinal sonoro. Ou seja, ele vai aprender a realizar uma avaliação quantitativa e qualitativa da qualidade vocal do seu paciente. E aí ele vai poder utilizar tanto avaliações qualitativas, que é de ouvir a voz, contar tempo de fonação, de respiração, somar o tempo de alguns fonemas para que a gente consiga verificar se existe uma boa produção vocal desse certo fonema, ou então você pode utilizar recursos que são aplicativos que você compra, software que você compra, para que você tenha uma avaliação de uma forma mais quantitativa, que você não precise apenas do seu ouvido para referir se aquela voz está dentro do que a gente espera de normal ou não, tá? Esse especialista em voz, ele também vai planejar, desenvolver e executar ações promotoras de saúde vocal, ou seja, ele vai participar dentro ali da sua comunidade, dentro com os seus pacientes, de campanhas que incentivem atitudes de boa qualidade com a sua voz, né? O consumo de água, sempre a hidratação, ela é muito importante para a pessoa, para a voz, uma boa alimentação, evitar abusos vocais e assim, entre outros.
né? Planejar e realizar assessorias nos diversos níveis de atenção de saúde vocal, ou seja, ele pode ser, vamos dizer assim, um coaching, né? Hoje, inclusive, alguns especialistas em voz, eles também fazem o curso de coaching e eles passam a ser um especialista naquela área, tá? Desenvolver programas ou assessoria de aperfeiçoamento da voz. Então, tudo isso que envolve planejar, desenvolver, executar programas, incrementar programas também, ou seja, em hospitais, em ambientes particulares como consultórios, tudo isso vai ser de competência do profissional da voz, ok? Ele também planeja e realiza o tratamento dessas alterações vocais. Então, esse especialista, ele vai ser o responsável pelo desenvolvimento dessa qualidade vocal das pessoas a quem procurarem o seu serviço, tá? Isso aqui já é uma outra área.